Estamos na Semana Internacional da Mulher, mas um dado preocupa muito a sociedade. Um relatório divulgado pela ONU, Organização das Nações Unidas, alerta que houve um aumento nos casos de overdose entre as mulheres no mundo. A pesquisa mostrou ainda que mulheres e meninas representam 1/3 dos usuários globais de drogas. Então, para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o psicólogo e especialista em tratamento e prevenção às drogas, Eustásio Alves Pereira Filho. Tudo bem, Eustásio? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Principalmente nesse dia tão especial, né? Pois é. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, toda essa preocupação que nós temos Exatamente. nessa questão, principalmente com as mulheres, né? E por que esse aumento em relação às mulheres, Eustásio? O que você acha que atribui isso? Então, os estudos mostram que é bem cultural, né? A mulher, felizmente, tem se emancipado, seus potenciais, seus talentos, têm realmente, felizmente, surgido de uma forma bem forte. Mas a mulher, inadvertidamente, tem imitado também o que o homem fazia que não dava certo. Sim. Então, imita o modelo ruim masculino, né? Então, ela vai ocupando os espaços, dividindo com os homens as responsabilidades, mas infelizmente também os hábitos que eram só machistas, né? Os hábitos bons e os ruins os também, ruins também, né? É uma preocupação aí muito grande. E nesse modelo, o modelo arrasta, o exemplo arrasta, né? Então, as meninas também acabam já crescendo, bebendo como os homens, como os meninos, né? Sim. Fizemos recentemente um estudo em Santos com a Unifesp e mostrou que as meninas estão bebendo tanto quanto os meninos, Igual, né? está na mesma proporção. Crescendo muito, né? Que coisa. Ainda os homens bebem mais que as mulheres, mas há uma crescente e realmente se percebe as meninas bebendo muito no modelo das mulheres, né? Qualquer droga a partir do álcool, existe a tolerância, ou seja, nós precisamos cada vez de mais doses para termos os mesmos efeitos. Acho que independente de Então, homem ou mulher, é o ser humano, né? Exatamente. E a bebida é a porta de entrada para outras drogas. Ah, sem dúvida alguma, né? É a droga mais, assim, exuberante. Nós falamos hoje com muita tranquilidade em álcool e outras drogas, Sim. né? Não álcool ou drogas, né? Mas álcool e Tá drogas. junto, É a né? droga mais usada em todo o mundo. No Brasil, na nossa região, não é diferente. Então, tem uma facilitação, tem uma aceitação histórica e é tido como se droga não fosse. E aí as pessoas não chegam diretamente na cocaína, não chegam na maconha. Dificilmente, A né? melhor Começa prevenção com é cigarro, distanciar esse bebida. primeiro uso. Né? Ela não abre portas, não, ela escancara portas. Né? Sem E cada dúvida. vez mais precocemente, as crianças, no caso aí também as meninas, bebem e bebem precocemente em casa. Sim, sem dúvida. E fora a bebida alcoólica, quais as outras drogas que são mais usadas, Eustásio? Então, a droga álcool dispara, né? Porque tem propaganda, ela é tida como, assim, realmente não se encara Até estimulam, culturalmente. né? Estimula o uso. Exatamente, né? Há todo um lobby em torno disso. E depois as consequências, né? E aí as drogas ilícitas, né? A maconha, a própria cocaína, mas em 100 pessoas, cerca de 70, pelos estudos, usam álcool, né? E o grande problema não é nem o dependente químico do álcool, que é por volta de 10, 12%, mas é o abusivo, né? Aquele que não é alcoólatra, mas abusa, e você não precisa ser alcoólatra para cometer um acidente depois de uma churrascada, depois de uma festa, o beber e dirigir. Exatamente. Não temos Que aí ainda uma prejudica consciência. os outros também, além de você você põe em mesmo, risco a né? sua vida, da sua família, a qualidade de vida e a vida de pessoas, né, na sociedade. E como que a droga age no organismo da pessoa? No caso do álcool, ou até mesmo maconha, cocaína? Então, nós não precisaríamos de droga nenhuma, porque a natureza nos fez com as drogas internas, que são as endorfinas, né? Então, nós temos toda uma compensação de endorfinas, né? Se eu caminho 1 hora, depois dos 40 minutos iniciais, 20 minutos depois, estimulada a endorfina. É uma descarga de prazerosa, melhor humor, né? Então, nós não precisaríamos de droga externa nenhuma. Quando nós começamos a usar, e isso vai progredindo, acontece essa compensação externa. Sim. Então, o organismo se acomoda na sua compensação interna, né? Então, cada vez você fica mais dependendo dessa compensação, de ingerir algo externo que possa fazer aquilo que o seu organismo faria, que é a atuação das endorfinas. Nossa, a gente tem uma pergunta que veio pelo Facebook, vamos dar uma olhadinha?
que os nossos telespectadores participam, é Mary Ellen Lisboa. Dentre as drogas existentes, qual delas é a mais nociva ao organismo, já que a gente está falando desses Então, sintomas, ela é bem interessante, as pessoas sempre perguntam isso, né? Não tem droga que traga só benefício. Não existe droga mais fraca ou mais forte? Não, não existe, não. Hoje não, né? Tem uma atuação, mas, por exemplo, a cerveja, o álcool, é tido como uma droga leve? Depende da quantidade que você usa. Sim. Né? E como a droga que traz benefício é a droga medicinal. Traz cura ou traz alívio à dor, né? Mas ela é uma dosagem. A de grande diferença é realmente a dosagem, né? E drogas tidas como mais leves, por exemplo, diziam que a maconha era droga leve. Hoje nós já temos o THC, o tetrahidrocannabinol, foi potencializado de forma híbrida na planta. Sim. Então, quando na época dos Beatles, até os anos 80, nós tínhamos 0,5% de THC. Era uma erva mais pura, né? Hoje em dia, não. Na verdade, o princípio ativo foi potencializado. Sim. Hoje nós temos aí, não comercializado, menos de 5, 10%. Né? Nossa. Então, equivale hoje, ao fumar um baseado, a ter fumado 10 baseados conjuntamente, décadas atrás, né? Então passou a ser uma droga que traz bastante dependência. E como é que o senhor vê o uso da maconha para fins medicinais? Para fins medicinais não tem nada a ver com THC. Nada a ver, Eu acho que é igual a morfina que é usado, os anestésicos. Então, traz benefícios, né? Então nós não podemos, com essa desculpa de tornar simpático, ter o uso realmente recreativo. Porque ele é nocivo, ele abre portas para outras drogas, e se não for para outras drogas, assim como o álcool, já por si só, já traz malefícios, Sem né? dúvida. Os danos ao organismo, altera as emoções, as relações interpessoais, e traz todo um prejuízo de produtividade, Imenso, de talentos, né? podendo levar realmente até a morte, precipita, né? Acidentes, potencializa a violência, né? Então, as drogas, a partir do álcool, traz todos esses aspectos que nós temos que investir muito em prevenção. Sem o dúvida. caminho é a prevenção, né? E como é que se faz para perceber que a pessoa está viciada? Porque muitas vezes a pessoa não percebe, né? Acha que é uma parte recreativa só e que não está viciada. Como é que faz para perceber isso? Qual a droga que mais vicia? A droga, realmente, ela atua de uma forma progressiva, né? Tanto é que os estudos mostram que os pais percebem a evidência do filho, porque vai mudando muito o comportamento, depois de cerca de 4 anos, em média, quando chama a atenção. Mas ele já vinha justamente naquela droga. E aí a droga sempre, voltamos àquele ponto, a droga lícita, precocemente, que acaba abrindo portas para as drogas ilícitas, né? E qual seria esse comportamento? A droga que mais, assim, traz dependência, simplesmente é o crack, sem dúvida alguma. Né? Tudo que é fumado, os pulmões são muito vascularizados e vai diretamente ao cérebro, né? Então, de uma forma praticamente imediata. No segundo uso já traz uma dependência muito forte. Mas nós temos, em termos de saúde pública, o grande problema, o crack traz problemas, chama atenção, e existe todo um trabalho, uma atenção voltada ao crack. Agora, realmente, em termos de saúde pública, nós temos aí um número muito menor que usa crack e um número assim muito grande que usa álcool. Né? Então, os malefícios que o álcool traz em termos de saúde pública, as drogas lícitas, né? O cigarro todas trazia, elas, sim, né? Todas elas. Só que o cigarro teve uma série de políticas públicas que fizeram com que reduzíssemos, né? E nos anos 80, cerca de 35% dos brasileiros, em 100, 35 brasileiros fumavam. Hoje, os últimos estudos mostram 14%, de 14 a 16, né? Entendi. Então, isso é um impacto muito significativo em saúde pública, né? Diminuindo os gastos, né? Dando um alerta para os pais, Eustáquio, como é que faz para perceber? E o que deve ser feito se você perceber que um filho ou um primo, até alguém próximo, né, está usando drogas? Como é que você percebe? Qual é o comportamento dessa pessoa? A melhor prevenção é você justamente estar muito próximo do seu filho, estimular a comunicação afetiva. Né? Nós temos aí 3 aspectos, né? É a comunicação afetiva, você ama, mas você tem que comunicar que você ama. Sim. O pai, a mãe ama o filho, mas às vezes essa comunicação não atinge ele tão próximo, né? Outra questão é a questão
do exemplo, né? As suas atitudes me falam tão alto que eu já nem consigo ouvir o que você me diz. As crianças até podem obedecer o que os pais falam, atender às orientações, mas o que fala muito forte são as atitudes, os exemplos. Sim, né? eles se espelham, né? E na verdade é disciplina, né? Realmente nós temos que ser firmes na disciplina, o resultado é muito importante, então faz parte dessa educação. E nós temos que, enquanto poder público, levarmos cada vez mais à sociedade programas de prevenção. Nós temos um programa que é um encanto no mundo, que é em Santos, nós já temos em poucos municípios no Brasil, que é o Coalizão Internacional. Você vem com recursos, porque nós temos ainda um déficit muito grande de aplicação de recursos do nosso governo federal, né? E você não faz omeletes sem ovos, né? Então é difícil você fazer prevenção sem investimento. Quando você trata em relação ao tratamento, é muito importante, porque você tem que tratar, mas você tem que chegar antes e fazer com que menos pessoas, é o que nós chamamos do difícil caminho de volta. Esse caminho de volta é muito difícil. Não tem que deixar chegar nesse estágio. Às vezes né? nem volta. Né? Nós temos aí, às vezes é muito difícil. Então, você investir mais em prevenção, e prevenção é orientar, né? Hoje nós temos aí avanços, no geral, o uso do cinto de segurança, nós temos aí, as pessoas não fumam mais em ambientes fechados. Quantos garçons, por exemplo, era um clamor, que adoeciam sem fumar. Sim, né? pelo Então, ambiente, né? O passivo. Isso se tornou hoje no inconsciente coletivo. Sim. As pessoas não fumam mais em ambiente fechado. No primeiro mundo, como o Central Park, a principal praça de São Francisco, ambiente livre não pode fumar. Não pode fumar. Então hoje você tem toda uma consciência. Mas nós deixamos na geladeira a cerveja do lado do leite. Pois é. Do lado do suco. Como se fosse a mesma coisa. Né? Essa mensagem você está passando no dia a dia, né? Então, nós precisamos alertar isso, e nós estamos trabalhando forte em Santos com a formação de multiplicadores que possam atuar nas comunidades e possam trazer essas mensagens, que fica claro quando a gente explica, mas que, no geral, existe muita propaganda, mostra de uma forma diferente. E na prática muita gente não faz também. Mostra um prazer que você poderia ter de outra forma, né? Através do esporte, através da solidariedade, e tem uma série de condutas que são prazerosas, que alimentam a alma e melhoram o comportamento. Sem dúvida. E o vício, como que é no organismo do homem e da mulher? Existe diferença? A mulher potencializa mais, né? Por uma questão hormonal, se percebe isso na desorganização da mulher quando ela é acometida pela dependência química, né? A recuperação é muito mais difícil, que você recupera melhorando o emocional, hoje até aceito pela Organização Mundial de Saúde, melhorando o espiritual, os valores não materiais, aquilo que o dinheiro não compra. Certo. Né? Agora, você tem mais dificuldades na mulher. A mulher se desorganiza mais por questões hormonais. Tanto é que é muito difícil as pessoas quererem trabalhar, ter iniciativas de recuperação de mulheres. Né? Hoje existe aí 80% dos tratamentos, comunidades terapêuticas, são mais voltados a mulher, a homens, né? E quais são esses tratamentos, Eustáquio, que são aplicados no caso nós de um temos usuário? Realmente a dependência química, ela é quando se estabelece a dependência química, é uma doença, né? Sim. E precisa ser tratada como tal. Então, nós temos que ter uma assistência, ela acomete todo o organismo. Então, há necessidade de um tratamento médico, a necessidade de um acompanhamento psicológico, né, que possa ver as necessidades tanto de psicoterapia, como muitas vezes aparecem muitas comorbidades, né? E as comorbidades é a atuação de mais de uma doença na área emocional, na área de saúde mental. Então, há necessidade de todo um tratamento. Em Santos, nós temos uma unidade de referência e nós lutamos, e há uma intenção do governo municipal de implantar as unidades 24 horas. Né? Isso é muito importante, porque uma dependência química... o tempo todo, né? Exatamente. Certo. Numa madrugada, num feriado grande como o Carnaval, você precisa ter um atendimento. Ele é atendido, mas num pronto-socorro comum. Exatamente. E esses casos depois não têm uma continuidade. Tem que ter. Então, nós tivemos um avanço na legislação também, bem interessante, que é a obrigatoriedade do serviço de saúde, pronto-socorro, hospital, informar quando um adolescente tem uma embriaguez
ou é atendido por uma questão Alguns de qualquer sintomas droga. de bebida? Isso. Tem um tempo imediato para que se o Conselho Tutelar possa ser informado e o Ministério Público que supervisiona o trabalho do Conselho Tutelar. De repente, é a primeira embriaguez, Sim. os pais não sabem, não se dão conta. Muitas vezes não sabem, né? Então, vão se dar conta quando a coisa já está, Depois, estiver mais grave. Um outro nível, né? Então, essa lei faz com que o Conselho Tutelar possa chegar nesses pais e se faz aí uma prevenção, né? Sem dúvida. Se evita que prossiga esse comportamento que vai trazer tantos malefícios para esse jovem. Sem dúvida. Bom, gente, fica aí a dica, então, uma semana tão importante aí Sim. em homenagem à mulher, né? Fica a dica, então, para todas as pessoas tomarem muito cuidado com isso e procurar um tratamento sempre que necessário. Conversei, então, com um psicólogo especialista em tratamento e prevenção às drogas, Eustácio Alves Pereira Filho. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a Eustácio. oportunidade e que tenhamos amanhã um dia de muita reflexão. Sem dúvida. Para que nós tenhamos políticas sérias que possam trazer realmente mais igualdade. Tá certo. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor, viu?